Existe um mito que infectou a história da Segunda Guerra Mundial como um vírus. Você já ouviu isso 1000 vezes. O Sherman era uma armadilha mortal, um caixão sobre rodas. Os tripulantes de tanque americanos chamavam ele de Ronson, porque pegava fogo no primeiro impacto. Enquanto isso, o Tiger alemão era invencível. Uma fera que dominava todo o campo de batalha por onde passava. Só que tem um problema. Quase nada disso é verdade. E hoje eu vou mostrar os números. Eles provam que a tripulação do Sherman tinha mais chance de sobreviver do que você imagina. Enquanto isso, as tripulações do Tiger enfrentavam chances que fariam você pensar 2 vezes antes de entrar nesse suposto supertanque. Vamos começar com o número mais chocante. Quando um Sherman americano era destruído em combate, em média morria um de 5 tripulantes. Isso dá uma taxa de fatalidade de 20% por tanque destruído. Agora compare com o T-34 soviético, que todo mundo adora elogiar. Quando um T-34 era atingido, morriam 2 de 4 tripulantes. Isso é 50%. Os tripulantes soviéticos tinham uma chance de cara ou coroa de morrer quando o tanque era destruído. Mas espera, você está pensando, e o lendário Tiger? Com certeza aquelas chapas grossas de blindagem e aquele canhão de 88 milímetros deixavam as tripulações alemãs mais seguras, certo? Errado. Os tripulantes de tanques alemães enfrentavam chances parecidas ou até piores que os soviéticos. E é por isso, o maior problema do Tiger não era a blindagem, era a confiabilidade. Esses tanques quebravam o tempo todo. Falhas na transmissão, incêndios no motor, problemas nas esteiras. Para cada Tiger destruído pelo fogo inimigo, vários outros eram abandonados pela tripulação por pane mecânica. E quando você abandona um monstro de 60 toneladas no fundo do território inimigo, suas chances de sobreviver caem para praticamente zero. O Sherman tinha algo que o Tiger nunca teve. Tinha escotilhas de escape que realmente funcionavam sob pressão. Engenheiros americanos projetaram o Sherman pensando na sobrevivência da tripulação desde o primeiro dia. O motorista e o comotorista tinham escotilhas próprias. Os tripulantes da torre tinham 2 escotilhas separadas no topo. Compare com os primeiros T-34. Eles tinham uma única escotilha enorme na torre. Exigia força sobre-humana para abrir e, se travasse, prendia os 2 tripulantes. É aqui que a coisa fica interessante. O arranjo da tripulação no Sherman foi pensado especificamente para evacuação rápida. Quando um Sherman pegava fogo, e sim, isso acontecia, a tripulação tinha várias rotas de fuga e normalmente entre 15 e 30 segundos para sair antes da munição detonar pelo calor. Tripulantes britânicos que trocaram os Crusader por Shermans relataram se sentir bem mais seguros por causa dessas saídas. Mas o verdadeiro segredo da sobrevivência da tripulação no Sherman não eram só as escotilhas. Era a doutrina americana de armas combinadas. Os tanques Sherman raramente operavam sozinhos. Avançavam com apoio de infantaria, artilharia de prontidão e superioridade aérea nos céus. Quando um Sherman era atingido, havia veículos de recuperação por perto, médicos prontos para atender a tripulação ferida e fogo de cobertura para suprimir o inimigo que os colocou fora de combate. Isso significava que mesmo tripulantes de tanque feridos tinham uma chance real de chegar a um posto de socorro. As tripulações de Tiger alemãs não tinham esse luxo, especialmente depois de 1943. Muitas vezes operavam em número reduzido, cercadas por forças hostis, sem cobertura aérea e com apoio de artilharia limitado. Quando um Tiger era posto fora de combate, mesmo que a tripulação escapasse, a tripulação ficava isolada a quilômetros atrás das linhas inimigas, sem um plano realista de extração. O armazenamento de munição também teve um papel enorme. Os Shermans do final da guerra usavam armazenamento úmido. Os suportes de munição ficavam cercados por camisas de água e glicerina. Essa inovação reduziu o índice de incêndio catastrófico do Sherman de cerca de 60% para menos de 15%. Os tanques alemães, incluindo o Tiger, mantiveram a munição em suportes secos durante toda a guerra. Um único impacto penetrante podia iniciar uma reação em cadeia
que transformava o tanque inteiro em um inferno em segundos. Vamos falar do famoso 88 alemão. Sim, ele podia perfurar um Sherman a 3.000 metros. Mas tem uma coisa que não te contam. O canhão de 75 milímetros do Sherman podia perfurar a blindagem lateral de um Tiger a 1.000 metros. E as táticas americanas se concentravam exatamente nisso. Ataques de flanco usando superioridade numérica e mobilidade. Para cada Tiger que destruía 5 Shermans a longa distância, outros 3 Shermans o flanqueavam e despejavam tiros na blindagem lateral mais fina. O Tiger pesava 54 toneladas e tinha velocidade máxima de 23 milhas por hora em estradas, menos de 10 fora de estrada. O Sherman pesava 30 toneladas. Chegava a 30 milhas por hora quase em qualquer lugar. Quando se está mais lento e mais visível, fica mais fácil virar alvo. Os Tigers eram alvos prioritários. Cada arma antitanque aliada, cada caça-tanques, cada peça de artilharia e cada avião de ataque ao solo concentrava fogo nos Tigers quando apareciam. Aquele perfil enorme e a baixa velocidade os tornavam alvos fáceis. Aqui vai a parte que destrói o mito de verdade. As divisões blindadas americanas tinham estatísticas de baixas incrivelmente detalhadas. Os tripulantes de tanque que sobreviveram ao primeiro Sherman posto fora de combate tinham cerca de 80% de chance de sobreviver à guerra inteira. Tripulações de reposição bem treinadas tinham taxas de sobrevivência que chegariam a chocar. Enquanto isso, as divisões Panzer alemãs perdiam tripulações experientes a taxas insustentáveis no final de 1944. O Sherman também tinha algo que nenhum tanque alemão tinha: peças padronizadas e capacidade de reparo rápido. Um Sherman com o motor danificado podia voltar à ação em poucas horas. Oficinas inteiras seguiam as colunas blindadas americanas com guindastes, peças de reposição e mecânicos treinados. Os Tigers exigiam ferramentas especiais, peças raras, e às vezes viravam perda total por danos que seriam menores em um Sherman. A evacuação médica era outro fator enorme. Os tripulantes americanos sabiam que, se fossem feridos e conseguissem sair do tanque, teriam acesso à melhor medicina de campanha do mundo. Penicilina, transfusões de sangue total e evacuação rápida para hospitais de campanha faziam com que ferimentos que seriam fatais em outros exércitos não fossem fatais. Os tripulantes alemães, especialmente na frente oriental, muitas vezes não tinham essa sorte. O mito do Sherman como uma armadilha mortal vem em grande parte de uma fonte péssima. Um livro chamado Death Traps, escrito por um oficial de manutenção americano chamado Belton Cooper. Ele via Shermans destruídos o tempo todo porque esse era literalmente o trabalho dele, resgatar e consertar tanques danificados. Ele nunca viu os milhares de Shermans que lutaram campanhas inteiras sem danos graves. A visão dele era totalmente distorcida, mas o livro dele ficou muito popular e contaminou o imaginário coletivo. Enquanto isso, o Tiger se beneficiou da propaganda alemã e da mitologia do pós-guerra. Sim, um punhado de ases do Tiger acumulou números de abates impressionantes, mas esses eram casos de exceção, atuando em condições ideais. As tripulações típicas do Tiger enfrentavam falhas mecânicas, sofriam com escassez de combustível, encaravam um inimigo em número esmagador e ataques aéreos constantes. A taxa de sobrevivência deles refletia essas realidades. Então, por que o mito persiste? Porque as pessoas adoram os azarões e adoram a ideia de superioridade tecnológica. A narrativa de tripulantes americanos destemidos, em tanques inferiores, superando a engenharia alemã pela força dos números, soa dramática. Mas a verdade é mais interessante. Os tripulantes americanos sobreviveram melhor. Porque as Forças Armadas dos Estados Unidos projetaram seus tanques, suas táticas e seus sistemas de apoio para manter os soldados vivos. O Sherman não era perfeito. Os primeiros modelos tinham problemas de incêndio. A blindagem dele era vulnerável aos canhões antitanque alemães. Mas quando você olha o quadro completo, treinamento da tripulação, escotilhas de escape, suporte médico, táticas de armas combinadas e reparo rápido,
O tripulante de um Sherman tinha chances bem melhores de voltar para casa do que quase qualquer outro tripulante de tanque na Segunda Guerra Mundial. O Tiger era uma máquina magnífica quando funcionava, mas também era um pesadelo de manutenção, um devorador de combustível, um alvo prioritário e, no fim, um luxo que a Alemanha não tinha condições de operar direito. Suas tripulações pagaram o preço da obsessão alemã pela engenharia com suas vidas. Na próxima vez que alguém disser que o Sherman era uma armadilha mortal, pergunte isto: se era tão terrível, por que as tripulações do Sherman tinham taxas de sobrevivência melhores do que quase todos os outros? Os números não mentem, mesmo que os mitos se recusem a morrer.